Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. O Renato conseguiu de novo. O Renato pega uma situação de crítica, uma situação em que a opinião pública está descendo a lenha no time dele, puxa para ele a responsabilidade, atrai para ele os holofotes e todo mundo cai que nem patinho na estratégia do Renato. Inclusive este canal, é claro, estamos fazendo aqui exatamente o que o Renato deseja, ou seja, falando dele, Renato. Deixa eu explicar para vocês. Alguns de vocês, para não dizer todos, certamente acompanharam a entrevista coletiva em que o Renato desce o cacete no Thiago Nunes, desce o cacete no goleiro César lá do Flamengo, dizendo que todos os times folgam, que é um absurdo, que falam demais, por aí vai. É típico do Renato esse tipo de manobra. O Renato, ele é um sujeito inteligente. Não está em debate aqui se ele é bom ou mau técnico. Já disse o que eu acho a respeito. Não acho o Renato nada demais como técnico, mas ele é muito esperto. Ele pega uma situação em que está todo mundo criticando o final de semana de folga do Grêmio, pede para dar entrevista coletiva, que ele não é acostumado a dar entrevista coletiva antes dos jogos, é geralmente ou sempre depois. E nessa entrevista, onde obviamente ele seria perguntado sobre o final de semana de folga para um time que precisa treinar, como é o caso do Grêmio, desce a lenha no Thiago Nunes, que em alguns podcasts acabou falando do Renato, que o time dele era base de futevôlei e por aí vai. O Renato dá porrada no Thiago Nunes, responde, acho que o goleiro César, que falou algo parecido no Flamengo, estabelece a atenção para ele, para um debate dele com esses dois sujeitos, e o Grêmio fica bem tranquilo na sua preparação para o jogo de sexta-feira contra o Sampaio Corrêa. Jogo esse em que o Jeromel será preservado, o Diego Souza será preservado, mesmo em um intervalo de 10 dias sem jogos, mesmo com final de semana de folga. Esse é o Renato. Como é que o Renato compra os jogadores? E comprar nesse caso é no bom sentido. É como é que o Renato atrai os jogadores para ele. É essa coisa de toma lá, dá cá. Já era assim nos tempos do Grêmio. Ó, joga por mim aqui que eu te defendo na coletiva ali. Joga por mim lá que eu te dou uma folga extra a colar. Esse é o Renato. E aconteceu mais uma vez. O Thiago Nunes dizer que o Grêmio folgava demais com o Renato, por exemplo, ou o César do Flamengo falar sobre isso, e o Renato dizendo que todos os times do Brasil folgam. É claro que todos os times do Brasil folgam. Isso é evidente. O Renato está debatendo nesse caso com ele mesmo. Agora, poucos times do Brasil folgam tanto quanto os times do Renato. Renato perguntou o que o Thiago Nunes ganhou na sua vida. Bom, o Renato é campeão da América, o Thiago Nunes não, é verdade, da Libertadores. Mas o Thiago Nunes ganhou uma Copa do Brasil, inclusive eliminando o time do Renato na semifinal. O Thiago Nunes ganhou uma Sul-Americana e, bom, de fato, os últimos trabalhos do Thiago foram muito ruins, como os últimos trabalhos do Renato também são muito ruins no Flamengo e aquele final de trabalho no próprio Grêmio. Mas o que ele queria, ele conseguiu. Todos os holofotes estão nele, Renato. Enquanto isso, o time do Grêmio trabalha tranquilamente para o seu jogo de sexta-feira contra o Sampaio Corrêa. Nisso, o Renato é muito bom.